Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Hoje vamos falar sobre o primeiro congresso tradicionalista do movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul. Um momento muito importante na história deste movimento. Não saia daí, nós voltamos logo logo. Estamos de volta com o nosso programa Nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro congresso tradicionalista do MTG do Rio Grande do Sul. Mas para nós entrarmos neste episódio, neste evento, nós precisamos retornar um pouco na história e relembrar o que aconteceu antes daquele primeiro congresso tradicionalista gaúcho. Conforme nós já vimos em aulas anteriores, nós tivemos uma primeira fase do movimento tradicionalista gaúcho, que começa lá com a fundação da Sociedade Crioula do Uruguai, em 1894, passa pela fundação do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, em 1898, da União Gaúcha de Pelotas em 99, da Sociedade Crioula de Buenos Aires em 1900 e depois as outras entidades que foram se criando até chegarmos a 1947. Em 47, nós tivemos um episódio que ficou conhecido como a primeira Ronda Gaúcha, realizada no Colégio Júlio de Castilhos entre o dia 7 e o dia 20 de setembro daquele ano de 47. Sobre isso também nós já tratamos, já falamos aqui. O que interessa é que aquele grupo de jovens, que alguns eram do Colégio Júlio de Castilhos, outros até não eram daquele colégio de Porto Alegre, se mantiveram juntos e em 48, no dia 24 de abril, criaram o 35 Centro de Tradições Gaúchas. Esta fundação do 35 marca o início, o ponto de partida do novo tradicionalismo, ou do novo momento tradicionalista. Por quê? Porque o 35 nasce com objetivos definidos e que são seguidos até hoje, com uma nomenclatura própria, com uma estrutura que reportava as antigas estâncias gaúchas. Por isto, por conta desta inovação do 35, e que ele é chamado de o pioneiro. Todos os demais CTGs que surgiram depois daí são CTGs criados à imagem e semelhança do 35 CTG. Depois do 35, portanto, vários CTGs surgiram. No interior do estado, especialmente. O segundo CTG foi o Fogão Gaúcho Itaquara, o terceiro o Minuano de Iraí, o quarto foi o 35 da Palmeira e assim vai. Quando chegamos em 1952, ou seja, 4 anos depois do 35, já havia no estado aí em torno de 20 ou 30 CTGs criados. Ninguém sabe certo qual é o número porque não havia um registro disso. E um debate muito interessante que se estabelecia na época entre as principais lideranças. Tá? Esse debate era em torno de qual a finalidade e qual a função do CTG. Uns diziam o seguinte: o CTG tem que ser um local eminentemente cultural para a área, especialmente a área da literatura, mas também de outras artes. Ou seja, ele devia ser um local de reunião de intelectuais, basicamente. Outros diziam que não. O CTG tem que ser um local de entretenimento.
um local aberto ao público, um local em que as pessoas fossem ali para se divertir e, no se divertir, cultuar a tradição. Havia também um outro tipo de debate que se estabelecia naquele momento, que era a questão da Revolução Farroupilha. Alguns daqueles primeiros diziam que a Revolução Farroupilha e a comemoração da Revolução Farroupilha, ou seja, rememorar aquele episódio lá de 1835, era uma forma simplesmente de se apegar a um momento histórico, uma espécie de ufanismo até exagerado. Outros diziam, não, aquele episódio é um episódio fundador da identidade, é um episódio que tem que ser super valorizado ou valorizado ao máximo. Então havia essas discussões. Mas essas discussões eram feitas nas conversas informais, dentro dos CTGs, aqui e ali, quando se encontravam, eventualmente numa roda de mate ou em algum local que se vissem, pessoal do interior e pessoal da capital. O interessante é que, para dirimir essa questão, ou para que isso tudo pudesse ser tratado de uma forma melhor, a iniciativa não surge em Porto Alegre e nem no 35 CTG. A iniciativa de realizar uma reunião com o objetivo de debater esses temas e de juntar os CTGs num grande encontro surge na cidade de Pelotas. Foi lá na União Gaúcha de Pelotas que lá em 1952 já tinha voltado a funcionar. É isso, porque a União Gaúcha, que é de 899, tinha parado um pouco suas atividades, tinha meio desaparecido, e aí com o 35 se retoma a atividade lá em Pelotas. E aí 3 figuras têm importância fundamental neste processo. Fernando Brockstedt, Ubirajara Tim e Oswaldo Lessa da Rosa. Eles se reúnem em Pelotas e decidem realizar o primeiro encontro, a primeira Assembleia Tradicionalista. Isto foi realizado em dezembro de 1952, com a presença de 7 CTGs, não só de Pelotas. Por exemplo, estavam lá o Mate Amargo de Rio Grande, que já existia, o CEPET Araju de São Lourenço, estava representado nessa reunião, o CTG Lalau Miranda de Passo Fundo. Então, alguns CTGs que fizeram parte desta primeira reunião, essa primeira assembleia com 7 CTGs em Pelotas, em dezembro de 52. Desta reunião, eles tiraram 2 decisões. Primeira decisão: realizar um congresso tradicionalista aberto a todos os CTGs do Rio Grande do Sul. Um grande congresso. Primeira decisão. E segunda decisão, criar uma federação de entidades tradicionalistas existentes na época. Estou falando de 1952. Muito bem. Isso foi feito lá em Pelotas. Essa notícia se espalha e nós vamos encontrar uma segunda reunião, o registro de uma segunda reunião em março de 1953, já em Porto Alegre. Essa segunda reunião já é em Porto Alegre, mas essa segunda reunião é feita com a presença e o estímulo especialmente de Sadi Escalante. Sadi Escalante é de Pelotas, era da União Gaúcha, e ele veio para Porto Alegre no início daquele ano 1953, e em Porto Alegre ele estabeleceu contatos com o pessoal do 35, em especial Luiz Carlos Barbosa Lessa. E aí marcaram Barbosa Lessa conversando com Sadi Escalante,
marcaram um segundo encontro preparatório, digamos assim, para um futuro congresso, que seria uma assembleia tradicionalista e que foi levada a efeito em 53, em novembro de 53, ou seja, quase um ano depois daquela primeira reunião de Pelotas, em 53, em novembro, na cidade de Rio Pardo. E essa assembleia foi realizada no Fogão Gaúcho Rio Pardense, lá em Rio Pardo. Reuniram-se lá e nessa assembleia ficou definido que o local do congresso, e o local do congresso seria Santa Maria. Por que Santa Maria? Porque Santa Maria, naquela oportunidade, naquele momento histórico do Rio Grande do Sul, era o ponto de convergência dos trens do Rio Grande do Sul, que era o principal meio de transporte do estado, os trens. Santa Maria tinha uma confluência ferroviária, um terminal ferroviário, o mais importante do estado. Juntava ali basicamente todas as linhas de trem que ligavam a região metropolitana com a Campanha, com a região sul, com a região da Serra e do Planalto. Havia formas de chegar de trem a Santa Maria. Por isso que Santa Maria foi o escolhido. E em Santa Maria, a entidade que se dispôs a sediar, entidade que estava presente na reunião de Rio Pardo, foi o Ponche Verde CTG, representado lá pelo seu capataz, Emílio Rodrigues. Então ficou definido que o congresso seria realizado em Santa Maria, no Ponche Verde, ou sob a responsabilidade do Ponche Verde CTG, com a ajuda de outros CTGs que fariam parte desta organização lá do Congresso de Santa Maria. Essa conversa que começou lá com Davi Escalante, Barbosa Lessa, aí em Porto Alegre, e também se agregou a ela, a partir de um determinado momento ali, do próprio Emílio Rodrigues e do Fernando Brockstedt, lá de Pelotas, o Barbosa Lessa dizia o seguinte: não pode ser realizado um congresso tradicionalista sem a presença do 35. O 35 é o primeiro, o 35 é a origem. Portanto, qualquer coisa que for feita tem que ter a presença do 35. Concordaram o pessoal de Pelotas e de Santa Maria e de Passo Fundo e de Rio Grande, de São Lourenço, de Rio Pardo, concordaram que o 35 deveria fazer parte desta organização. E aí marcaram em Porto Alegre uma visita a Manuelito de Ornelas. Manuelito de Ornelas, ele era um pouco mais velho que aquele pessoal do 35, mas ele havia se agregado ao 35 logo em seguida, desde dos primeiros passos do 35, porque Manuelito de Ornelas escrevia para o jornal O Correio do Povo e falava das iniciativas tradicionalistas, e havia inclusive noticiado e divulgado a primeira Ronda Gaúcha lá do Julinho. Então Manuelito de Ornelas já estava inserido no processo. E outra figura importante que participava neste momento aí, 53, 54 do 35, era Walter Spalding, um historiador que escrevia sobre as coisas do Rio Grande, e naquele momento ele tinha uma participação muito interessante, porque ele participava também da Comissão Gaúcha de Folclore. Então, visitaram Manuelito de Ornelas, chamaram Walter Spalding e se reuniram também com a presença de Luiz Alberto Ibarra, da União Gaúcha, que foi um grande poeta, um trovador importante,
tá? E Emílio Rodrigues do Ponche Verde. E nessa reunião, em Porto Alegre, com Manuelito de Ornelas, Walter Spalding, pessoal de Pelotas, pessoal do 35, definiram a data do Congresso. Definiram que o Congresso seria realizado de 2 a 4 de julho do ano de 1954. Portanto, as fases preparatórias do Congresso são essas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para tratar do Congresso daí, tá? Que aconteceu lá em Santa Maria de 2 a 4 de julho de 1954. Estamos de volta aqui nos Caminhos da História, falando hoje sobre o primeiro Congresso Tradicionalista do MTG do Rio Grande do Sul, que foi realizado de 2 a 4 de julho do ano de 1954 em Santa Maria. Lá em Santa Maria, o local desse congresso foi definido com a participação do Ponche Verde CTG, do CTG que lá estava, e da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E o local escolhido foi o Salão do Centro Cultural de Santa Maria. Na época, o prefeito Heitor Campos colocou à disposição este local, que era um local que conseguia abrigar as pessoas. Aquela comissão preparatória lá de Porto Alegre, que eu falei no bloco anterior, definiu algumas pequenas regras sobre a realização desse congresso. Ficou definido que cada CTG participante poderia credenciar 2 delegados com direito a voto nas coisas que lá fossem debatidas e discutidas. O número de inscritos era ilimitado, mas com direito a voto 2 por CTG. Também ficou definido que uma comissão realizaria o regimento interno do Congresso. E essa comissão definiria a mesa diretora do Congresso. Isso tudo foi feito e a mesa diretora do Congresso, do primeiro Congresso Tradicionalista, foi assim constituída. Presidente, Manuelito de Ornelas, do 35 CTG de Porto Alegre. Primeiro vice-presidente, Floriano Xavier da Rocha, do Ponche Verde de Santa Maria. Segundo vice-presidente, Oswaldo Miller Barlen, do Mate Amargo de Rio Grande. O terceiro vice-presidente, Hugo Ramírez, do CTG Galpão Campeiro da cidade de Erechim. O quarto vice-presidente, Félix Rodrigues, do CTG 93 de Bagé. O assistente da presidência foi definido como Walter Spalding, que era do 35 e também da Comissão Gaúcha de Folclore. Secretário-geral, Breno Leal, do Ponche Verde de Santa Maria. O primeiro secretário do Congresso, Joaquim Pedro Lisboa, CTG Rincão da Lealdade de Caxias do Sul. O segundo secretário, Vinícius Simões Pires, do CTG Lalau Miranda de Passo Fundo. O terceiro secretário, Ciro Sander, CTG Querência de Canela. E o relator geral, Nero Meneghello, do CTG Caiboaté de São Gabriel. Vejam que a mesa diretora tinha muitos integrantes, né? 4 vice-presidentes, 3 secretários, e distribuídos no estado inteiro. Então houve já no primeiro Congresso Tradicionalista uma representação interessante do estado em termos de participação na mesa diretora. Na abertura do Congresso, o presidente Manuelito de Ornelas fez um discurso que foi muito aplaudido. E esse discurso, depois, ele foi reproduzido num pequeno folheto, um encadenamento, já no ano 54, pelo 35 CTG, inclusive. E ele se encontra parcialmente reproduzido no livro
comemorativo dos 40 anos do MTG, publicado em 2006 pelo MTG do Rio Grande do Sul. Eu destaquei desse discurso três falas. Duas delas que se referem à questão social, a uma espécie de degradação social que era identificada naquela época, que depois o Barbosa Lessa também faz na sua tese. Mas sobre a tese do Barbosa Lessa nós vamos tratar num outro programa. Vamos fazer um programa só sobre a tese do Barbosa Lessa. Manuelito de Ornelas escreveu e apresentou no seu discurso o seguinte: diz ele, a palavra que antigamente se empenhava e valia mais do que as estampilhas fiscais e as garatujas dos tabeliões, tem hoje apenas valor fonético e gramatical. Pouco mais adiante diz assim: os eufemismos galvanizaram a vergonha. O assalto à boa-fé chamamos hoje de golpe. E a simulação descarada dá-se o nome de tapeação. No seu discurso das tradições, o Manuelito de Ornelas escreve o seguinte: a tradição é o espírito de uma raça, força poderosa que empresta coesão e firmeza ao caráter de um povo. É a ressonância secular que, penetrando a intimidade de uma nação, cria o sentimento de pátria, nutre o orgulho cívico, fertiliza o espírito com profundas emoções que animam o homem à concepção das grandes empresas, do bem, do progresso, da sabedoria e da honra. O linguajar é apropriado para aquela época, um linguajar um pouco rebuscado, mas o conteúdo deste discurso de Manuelito de Ornelas é algo que merece ser permanentemente estudado. Ele nos dá uma aula lá no nascedouro do movimento tradicionalista gaúcho, que hoje seria muito interessante retomar no nosso meio, discutir essas questões, porque infelizmente ao longo da história as coisas se perdem, se nos esquecemos, nos desviamos. Naquele primeiro congresso foram apresentadas 16 proposições e uma moção. Estas proposições diziam quase todas elas respeito a o que seria o tradicionalismo, quais as suas funções, quais as suas finalidades. Por quê? Porque o importante naquele momento era discutir, afinal de contas, por que é que existem os CTGs? A que é que os CTGs se destinam? E eu falava no início desse programa que um dos debates era: o CTG é um local para intelectuais e que discute cultura e faz literatura e valoriza a arte, ou ele é um local só de entretenimento para o povo se divertir? Pois o Congresso definiu, pela aprovação das suas proposições, que seria um local para as duas coisas. No CTG deve haver uma atividade cultural importante, onde as artes sejam valorizadas, destacadas, reproduzidas, refeitas, e também que seja um local de entretenimento, de diversão, onde as pessoas se reúnem para confraternizar simplesmente, para tomar um mate, jogar uma conversa fora, para uma trova, para uma dança, para um tiro de laço. Ou seja, o CTG tem que fazer as duas coisas. Isso ficou definido lá nas proposições de Santa Maria, em especial daquela proposta aprovada do Barbosa Lessa, a tese, o sentido e o valor do tradicionalismo, que nós vamos tratar num outro momento, num outro programa. Aí nós vamos tratar exclusivamente dessa questão.
Bom, das 16 propostas apresentadas, quase todas elas aprovadas, infelizmente, pouquíssimas delas temos nos arquivos do movimento o conteúdo. Infelizmente, não são todas que têm o conteúdo daquelas proposições aprovadas. Tem os assuntos que ficaram registrados, mas os documentos se perderam. Até porque teve um determinado momento que os arquivos do MTG ficaram expostos numa situação não muito adequada, choveu, mofou, apodreceu, isso lá nos anos 90. A moção apresentada, então 16 propostas, e a moção apresentada, a moção era uma moção que foi apresentada por Getúlio Marcantônio. Esse mesmo Getúlio Marcantônio, depois lá no 12º Congresso Tradicionalista, tem uma participação importante na criação do MTG. 12º Congresso realizado lá em Tramandaí no ano de 66. Mas vejam bem, em 54, Getúlio Marcantônio, que representava o Centro Acadêmico André da Rocha, propôs a criação de uma comissão para a elaboração de uma carta de princípios do tradicionalismo gaúcho. Vejam bem, isso em 54. Esta comissão foi constituída, mas não evoluiu. Este mesmo assunto da carta de princípios volta em 1959, quando foi criado o Conselho Coordenador do MTG e montada uma nova comissão. Em 60, foi apresentado de novo um arremedo de carta de princípios e não andou. Até que em 61, Glauco Saraiva leva para o Congresso de Taquara, o 8º Congresso, a Carta de Princípios. Mas a Carta de Princípios, que nós não vamos tratar aqui, também dedicaremos um dos nossos programas para tratar dela, deste 8º Congresso Tradicionalista realizado lá em Taquara e da Carta de Princípios, que é um documento basilar, cláusula pétrea do Estatuto do MTG. E uma das proposições apresentadas lá em Santa Maria e que foi apresentada pelo Fernando Augusto Brocktest, de Pelotas, da União Gaúcha de Pelotas, era da criação da Federação de CTGs. Porque lá, na primeira reunião realizada em 52, lá em Pelotas, daquela primeira reunião, eles tiraram dois indicativos: a realização do Congresso e a formação de uma federação. Pois esta proposta de criação da federação não foi aprovada lá em Santa Maria. Ela volta depois a ser debatida e tal, e só é aprovada, como eu acabei de dizer, lá no 12º Congresso, 12 anos depois deste primeiro congresso lá de Santa Maria. Mas tem uma outra questão que envolve o primeiro congresso interessante e que às vezes a gente não se atém a ela, não trata dela no nosso meio. A gente trata basicamente da realização do congresso, a data, seu local e da tese do Barbosa Lessa que foi aprovada lá. Nesse congresso de Santa Maria aconteceram atividades paralelas muito interessantes. Uma delas foi uma mostra folclórica realizada no auditório da escola Olavo Bilac, lá de Santa Maria. Esta mostra folclórica coordenada por Paixão Cortes e o grupo Tropeiros da Tradição, que era um grupo que se apresentava e que viajava o mundo já, né? E que teve uma importância interessante de divulgação especialmente da música e da dança. Essa mostra folclórica foi com música e dança, lá no Colégio Olavo Bilac, em Santa Maria.
paralelo, uma atividade paralela ao Congresso de Santa Maria. Então, o Paixão Cortes, no Congresso, ele se dedicou especialmente a essa questão aí. Ele não teve uma participação no Congresso propriamente dito que tenha destaque. Aliás, ele não apresentou nenhuma proposição para o Congresso. Também foi realizado na Rádio Santa Maria uma tertúlia com os principais declamadores da época, entre eles Lauro Rodrigues, que estava no Congresso, um grande poeta e declamador. E também foi realizado no encerramento daquele congresso, na sede campestre do Clube de Atiradores de Santa Maria, um churrasco para 3.000 convidados, oferecido pelo Ponche Verde, que era o anfitrião daquele congresso. Assim começou, na verdade, a história do tradicionalismo organizado, ou seja, a partir dali, a partir do primeiro congresso, é que nós vamos ter atividades realizadas pelos CTGs com uma orientação única. Eu diria, para encerrar essa nossa conversa de hoje, que o primeiro congresso tradicionalista é o episódio fundador do movimento tradicionalista gaúcho. Não foi criada a federação ali, mas foi ali que foram estabelecidas as bases do tradicionalismo, a sua conceituação, o seu norte, a sua direção, e a partir dali, a cada ano, foram realizados congressos tradicionalistas com a participação dos CTGs para definir seus rumos, seu norte, sua organização e o atingimento dos objetivos estabelecidos pelo próprio movimento, esta sociedade privada que visa cultuar, preservar, valorizar e difundir as tradições gaúchas. Estamos aqui encerrando mais um programa Nos Caminhos da História. Obrigado pela companhia. Até o próximo.